Olá, eu sou Daniela Bona e nós estamos fazendo para você uma série sobre finanças em família. No primeiro episódio, eu falei da importância da família se atentar para isso, se atentar sobre falar sobre dinheiro e não correr desse tema. E falamos de custos, receitas, o que a gente deve prestar atenção. Hoje, nesse episódio, nós vamos falar de como fazer um diagnóstico da situação atual da família. Como que a gente vai olhar aquilo ali, como que a gente vai cuidar para saber, hoje eu estou assim. A gente vai fazer um inventário. E aí, qual é a realidade da sua família? Você já chegou nessa conclusão? Vocês já chegaram aí nessa conclusão a partir do que a gente falou lá no primeiro episódio? Você precisa saber essa realidade, principalmente para lidar com o que eu chamo dos grandes eventos financeiros da vida familiar, que são aqueles que a gente precisa de mais dinheiro e que a gente faz poucas vezes na vida. Mas nós vamos falar deles ainda mais à frente. O ideal, claro, é que sua família seja superavitária. E aí, quando começa a sobrar dinheiro no final do mês, a gente precisa começar a investir esse dinheiro. A gente já não precisa achar um lugar para gastar, não. A gente tem que começar a achar um lugar para investir esse dinheiro. E caso não seja a primeira vez que você está ouvindo falar de investimentos, certamente você já ouviu falar na tal reserva de emergência. O que é essa reserva de emergência? É o destino para o qual devem ir os primeiros recursos que você vai investir. Por quê? Olha o nome, reserva de emergência. É um dinheiro que deve ficar guardado, com bastante facilidade de acesso. O objetivo dele não é o maior rendimento possível. O objetivo, sim, é que ele esteja rendendo um pouco, mas que ele esteja liberado para você sacar a hora que quiser, que ele tenha liquidez e que ele não vai ter nenhuma surpresa de você ter colocado 10 mil e olhar e vai ter 9. Não, tem que ser um investimento seguro. Então, a gente está procurando nele liquidez, segurança, facilidade no acesso. Porque se amanhã a geladeira quebrou, igual aconteceu esses dias lá em casa, você tem de onde tirar o dinheiro. Ah, então eu vou agora, é uma urgência, é uma emergência. Se amanhã der um problema no carro, você vai ter de onde tirar. Então, a primeira coisa a ser feita é a reserva de emergência. Não vai ser um lugar que você vai buscar investimentos sofisticados, nem nada muito diferente. Você vai buscar um investimento de renda fixa, um CDB, uma LCI. A gente não vai entrar aqui agora nesses detalhes dos investimentos. O que a gente precisa saber é que a primeira coisa a ser feita no orçamento pessoal, no orçamento da família. E aí, quando a gente tem o orçamento da família, a gente tem que considerar ali todo o nosso contexto familiar. Lembra que eu falei no primeiro episódio dos custos, que a gente precisa ver os custos da família? Então, tudo isso precisa ser considerado para você calcular qual é a sua reserva de emergência ideal. E aí, dormir tranquilo, sabendo que você tem aquele dinheiro guardado para eventuais emergências. Ah, muito importante, se mês sim, mês não, acontece algum evento e você tem que sacar da reserva de emergência, não é mais uma emergência, tá? Precisa ser incorporado no seu custo. Se você direto tem algum custo que tá ali batendo na porta, esses dias alguém falou comigo, nossa, mas todo mês isso acontece e eu tenho que gastar minha reserva de emergência. Eu falei, não, então não é reserva de emergência, então já entrou no seu custo mensal. Então verifica para fazer esse cálculo muito correto. Senão, a reserva de emergência você não pode usar todo mês, senão a gente já está falando de custo mensal. Outro pilar muito importante das finanças da família é a parte de segurança, a parte de planejamento, de sucessão. E aí a gente vai falar de duas coisas muito importantes: seguros e a previdência privada como um instrumento também de proteção familiar. Nesse momento, a gente precisa pensar que o principal é guardar a nossa família caso algo venha acontecer com a gente. Como que eles estão? Como que eles vão ficar se acontece algo comigo? Você já parou seriamente para pensar nisso? Porque eu trabalho há muitos anos com isso e quando a gente fala de seguro, seguro de vida, sobre uma previdência com um instrumento de seguro dentro, as pessoas enxergam como um custo e muitas vezes é uma bobeira falar, eu não pretendo morrer por agora.
são coisas que realmente a gente não pensa com seriedade. E quando a gente tem uma família, quando a gente tem filhos, a gente precisa sim parar e pensar isso muito sério. Eu sei, eu tenho certeza que você quer deixar a sua família em segurança. Então, existem instrumentos que vão auxiliar nessa jornada. E aí, a gente precisa lançar mão dos seguros, né? Quem que tira um carro da concessionária sem um seguro de automóvel? Eu não conheço. É sempre assim, não, nosso carro novo saindo da concessionária não pode sair sem seguro. E por que um seguro de vida é visto como algo, não precisa tanto? E aqueles que dependem de você? Uma previdência privada que você junta ali um recurso, investe e ainda indica um beneficiário. Caso aconteça algo com você, aquele beneficiário recebe sem grandes embaraços. Se dentro da previdência privada você ainda paga uma parte de seguro ali, um pecúlio, uma pensão, para caso aconteça algo com você, o beneficiário receba. Isso é um planejamento familiar. Então, você está vendo? A gente começou a falar de ser superavitário, e aí a gente está falando de reserva de emergência, a gente está falando de seguros, de previdência. Muita gente começa nos investimentos já falando assim, vou aplicar na bolsa, vou investir na bolsa, nossa, criptomoeda. Existem muitas etapas que a gente precisa passar antes de ir para outros produtos. Claro que cada pessoa tem uma característica. Vai ter uma pessoa que quer investimentos mais arrojados, vai ter uma pessoa que quer investimentos mais conservadores, mas nós ainda não estamos falando disso. A gente está falando de um planejamento financeiro familiar. Então, independente do seu perfil de investidor, e a gente vai falar disso mais à frente, você precisa cumprir uma jornada ali de investimentos que vai dar segurança à sua família. E aí, você ouviu isso agora e falou, nossa, mas eu já tenho vários investimentos, a gente já é superavitário, a gente já investe, mas a gente pulou essa etapa aí. Sim, o que você precisa fazer agora? Fazer um inventário do que você tem investido. O que eu tenho hoje de investimento? E ver se está casando com os objetivos da sua família. Se algum desses investimentos não tem as características necessárias para fazer uma reserva de emergência, já vai precisar reorganizar. Se você tem todos os seus investimentos, por exemplo, em ações, mas não tem nada da parte securitária, nada que se amanhã você precisar, mas as ações eu vendo em 2 dias, está na minha conta, ok. Só que você perde liquidez, não é só por causa do prazo da bolsa, não. É porque, de repente, pode estar no momento de queda. E aí, se você tiver que lançar a mão daquele valor, você vai ter que sacar no momento ruim. É por isso que você perde liquidez. Então, você vai precisar ver se você vai precisar realocar alguma coisa. E, às vezes, isso dói. Realocar investimento dói. Por quê? Porque pode ter um que você ainda está na esperança dele melhorar. Pode ter um ali que você se apegou a ele. Pode ter um fundo multimercado ou uma ação que talvez você esteja até perdendo. E aí, a economia comportamental já tem até um nome para esse comportamento nosso, né, que cabe nesse caso, que é a falácia dos custos irrecuperáveis. Quando alguma coisa não começa, a gente investe em algo e não está dando muito certo, a gente fala assim, nossa, mas eu já investi, eu não vou sair agora. E às vezes a gente vai levando, porque a gente já fez aquilo ali. É aquela história, nossa, eu gastei muito com alguma coisa que não deu certo. Poxa, mas eu gastei tanto. E aí, ao invés de tirar o pé, a gente faz o quê? Coloca mais. Porque pensa, não, mas eu já gastei demais com isso, eu não posso desistir. Sendo que talvez o melhor passo naquele momento seria recuar. Então, isso é uma falácia dos custos irrecuperáveis. É achar que eu não posso sair de algo porque eu já dei muito ali. E até nos relacionamentos. Quem nunca viu aquele namoro longuíssimo, mas que não virou casamento e não terminou porque eles pensam, já investi muito tempo aqui. Então, muitas vezes a gente precisa parar e recuar. Vai ser o melhor a ser feito. E aí também vem um outro ponto. E para finalizar esse episódio, eu quero colocar aqui uma opinião que eu tenho que mudou com o tempo e eu quero ver o que você acha. Eu falei que se você é superavitário, se a família é superavitária, vocês já investem e tudo mais e vão se organizar. Mas se por acaso vocês são deficitários, vocês
pagam juros, vocês ainda não têm reserva de emergência, vocês ainda não têm investimentos. Muita gente, muita parte de literatura econômica, mesmo que não haja uma unanimidade, acha que não faz sentido eu pagar juros e querer investir em algo, porque eu estou pagando. E, gente, o pagar sempre vai ser mais caro. Não adianta. Então, porque esse negócio aí é o do banco, né? O de receber, de pegar dinheiro e emprestar e ganhar nessa transação, quem faz é o banco. Então, não vamos nós achar que vamos conseguir fazer isso tendo lucro. Quando a gente paga juros e ganha juros, 99% dos casos vai ser uma operação que não vai ser boa para a gente. Mas o que eu acredito? Que não deve ser tão radical assim. De eu pago um empréstimo, eu tenho um financiamento do meu apartamento, eu tenho um financiamento do meu carro, você está pagando juros. E aí, qual que é o objetivo agora? É você quitar esses financiamentos, né? O mais lógico, o mais sensato, é você quitar o que você tem de prestações de financiamentos. Só que muitos são longos. Imagina um financiamento habitacional que você fez ali por 360 meses, um valor alto. Não é simples assim você falar, vou quitar. E tá ali no seu fluxo mensal, tá ok. Tá dentro do seu orçamento, tá no seu fluxo mensal. Só que tem gente que é categórico. Não, se eu pago juros, eu não tenho que pensar em investir. Mas eu acredito, e aí depois eu quero que você me coloque aqui nos comentários o que você acha. Porque assim, gente, não tem uma resposta certa. Tanto que várias pessoas, estudiosos da área de finanças, de economia, não existe um consenso. Eu acho que é saudável que parte do orçamento vá sim para o investimento, mesmo que esse orçamento ainda contemple ali algum pagamento de juros, com o financiamento de um automóvel, com o financiamento habitacional. Por quê? Porque além de você ir criando sua reserva de emergência e te ajudar a não cair em outro tipo de empréstimo, porque se chegar uma urgência, o que você vai fazer? Você vai ter que pegar outro empréstimo. Então, você vai criando sua reserva. Se você tem um orçamento que está ali mais ou menos equilibrado e você não tem nada para juntar, a sua cabeça pode, assim, você vai gastar mais daquele valor. E mentalmente, e a economia comportamental coloca isso, o fato de você começar a juntar gera em você uma mente poupadora. Aquilo ali é saudável para você, para a família, vocês saberem que vocês estão juntando, junto com um plano de aqui do outro lado estar quitando eventuais dívidas que vocês tenham. E aqui, muita atenção. Quando eu estou falando de dívida, eu estou falando de prestações a vencer que existem no orçamento da família. Eu não estou falando de dívida atrasada em aberto, porque aí não. Se você tem alguma dívida atrasada em aberto, você precisa procurar situações para renegociar, porque até se você investir, é muito ruim, porque pode haver uma execução numa condição que não seja vantajosa para você, e aí é só a parte ruim. Então, só fazer esse adendo aí que é bem diferente. Eu acredito sim que é muito saudável para a família, quando possível, encaixar no orçamento, se esforçar ao máximo para fazer a reserva de emergência. Esse foi o segundo episódio da série Finanças em Família e eu te aguardo nos próximos episódios.